Sejam bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zaxon e tenho aqui ao meu lado o meu grande amigo... Sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e já quero fazer um pedido para você. Aproveite agora mesmo, inscreva-se nessa plataforma, ative as notificações, curta, compartilhe. Tudo isso faz com que esse canal entenda que nós somos mais interessantes e assim apresente esse conteúdo para mais pessoas como você. Dito isso, pessoal, hoje nós temos a honra de receber um grande colega, um exemplo de cirurgião, que é o Dr. Marcelo Brito. Vamos conversar sobre um assunto muito frequente na população cada dia mais, que é o câncer de cólon e reto. O Dr. Marcelo é cirurgião geral formado pela Universidade Federal de Pelotas, coloproctologista formado pela PUC de Porto Alegre, atua com ênfase em colonoscopia e cirurgia coloretal minimamente invasiva, é mestre em ciências cirúrgicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do curso de medicina da Católica, da Universidade Católica de Pelotas e membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado pelas palavras. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Marcelo foi teu colega de residência, hein? Foi o meu R-, Marcelo. Marcelo, participamos de muita cirurgia junto, é um prazer ter o Marcelo Não aqui. vamos dizer em que ano foi isso, senão Bons nós e vamos maus entregar as momentos. ideias. Não, faz tempo. Bons e maus momentos faz tempo. Faz tempo. Tocamos muito PS junto, né, Marcelo? Seguinte, minha primeira pergunta para ti, Marcelo, é aquela de sempre. Por que decidiste ser médico, Marcelo? Por que eu decidi ser médico? Então, vamos ver. Bom, meu pai é médico, meu pai é coloproctologista, então digamos que eu tinha já esse modo automático, assim, já meio trilhado, seria um caminho mais óbvio, digamos assim, né? Então, obviamente, muito por influência do meu pai, pelo exemplo do meu pai em casa. Eu lembro de muito pequeno de ver o pai com aqueles projetores de slide, sabe? Montando aula para os alunos e tal. Eu era pequeno e de vez em quando o pai me levava lá para a Católica, que ele dava aula na Católica e na Federal. E naquele mesmo anfiteatro que a gente dá aula hoje, eu ficava lá no fundo desenhando e tal, e o pai dando aula. Provavelmente não tinha nada para fazer comigo, não tinha com quem me deixar. E teve algumas aulas lá de medicina que eu acho que eu assisti. E então, enfim, a minha mãe é advogada, professora do direito. Eu acho que talvez antes de ter escolhido medicina, eu acho que eu escolhi a docência. A universidade sempre foi uma paixão para mim, eu sempre gostei, sempre tive envolvido com o assunto dentro de casa. E aí acho que realmente por influência do meu pai acabei me direcionando para a medicina. E a especialidade de coloproctologia, em que momento entrou na tua vida? Essa não foi tão fácil, é aquela coisa, né? A gente vai crescendo e tal, e aí a gente quer ter as nossas coisas diferentes e as nossas ideias, a gente fica meio enjoado com esse tipo de coisa, de não vou seguir o que meu pai faz e tal. E eu vou te dizer que eu tentei, eu cheguei... eu quis fazer cirurgia, porém eu pensei muito em psiquiatria durante a faculdade, né? A gente é egresso da Leiga, a gente tem uma carga bem grande de psiquiatria na universidade. Foi muito legal, eu era apaixonado, porém, enfim, via que não era bem o que eu me via fazendo. Eu sempre gostei muito de gastro e a cirurgia estava sempre como aquela coisa latente. Então, eu acabei indo para o lado da cirurgia geral e cirurgia já pensando em cirurgia digestiva, porque eu gostava bastante de gastro. E aí, depois, na cirurgia geral, eu ainda testei bastante a cirurgia plástica. Acompanhei cirurgiões plásticos e tal. Durante quase todo o R1, eu pensava bastante em fazer plástica, mas também, mesma coisa, não é possível. Eu acho que no final das contas, eu gosto de coloprocto mesmo. E aí, eu fui para o lado da coloprocto e sou muito feliz. Aquilo acho que a gente perfeito. Sabe mais, a gente acaba gostando mais também, Com certeza, né, Marcelo? Com certeza. E a coloproctologia, assim, era uma coisa normalizada para mim. Né? A gente brinca que ninguém faz coloprocto lá muito de graça. Assim. Normalmente acontece alguma coisa que tu vai pagar. Não é a especialidade mais óbvia, a especialidade cirúrgica mais óbvia do mundo. Claro, hoje em dia a gente sabe que tem um mercado legal, tem várias áreas, é uma especialidade super variada, como a urologia, por exemplo. A gente tem endoscopia, a gente tem cirurgia grande, a gente tem cirurgia pequena, a gente tem consultório. Isso me atrai muito na coloprocto e me atrairia também na urologia por esse aspecto. Mas a coloprocto carrega aquela coisa de, mas como assim coloprocto, né? Vai tratar de doença do ânus e tal, intestino. Aí a parte cirúrgica tem a ver com fezes e tal. Não é o mais óbvio do mundo, né? Então,
Claro, isso já era meio normalizado para mim, porque meu pai era coloprocto. Então, eu, desde da faculdade, eu ia a congresso de coloprocto e tal, e sempre achei muito legal. E aí? Henrique, não fica chateado, mas é uma das melhores especialidades cirúrgicas, né? Não, tem seu valor, né, Hoje tu tá em minoria aqui, não, temos dois coloproctologistas. Eu quero mais que todos escolham a coloproctologia, não tem problema. Mas o que nós queremos que escolham são os nossos apoiadores. É isso aí, Robertinho. Vamos agradecer aos nossos apoiadores. Inicialmente, o laboratório Roger Pérez, há 90 anos, prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Agende seus exames pelo telefone 3225-4488. Agradecer também o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. Dr. Jefferson Freitas é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Outro apoiador nosso é a ClinRad, Clínica Radiológica. A ClinRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos cuidados com a sua saúde. Agende seus exames pelo telefone 3225-2233. Pessoal, eu, Dr. Henrique, Dr. Marcelo, eu, Roberto, somos todos cirurgiões, mas eu e o Henrique hoje estamos aqui representando você que está nos assistindo. Então vocês notarão que faremos perguntas que podem parecer até básicas em alguns momentos, mas é porque eu sei que tem alguém do outro lado da tela com essa curiosidade. Eu, principalmente, que sou coloproctologista, trato diariamente as mesmas doenças que vamos conversar aqui, estarei fazendo o seu papel. Portanto, converse conosco, mande sua mensagem, aproveite, compartilhe esse vídeo, já se inscreva nessa mídia, ative as notificações. Nós precisamos lhe ouvir e gostamos muito da sua interação. Contamos com você para que esse projeto tenha cada vez mais sucesso. Henrique, vamos ao assunto? Vamos lá, Marcelo, Robertinho. Estamos em março e março é um mês muito especial para a coloproctologia porque temos o Março Azul. O que é essa campanha? Bom, a campanha do Março Azul é a campanha de conscientização sobre o câncer coloretal. Ela vem já de muito tempo. Teve uma época, há uns 6, 7 anos, era o Setembro Verde. E aí teve uma confusão de, não, vamos usar março, vai ser azul, vai ser verde. Como o padrão internacional era o azul e era em março, então, desde então, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia adota o Março Azul para ficar uniforme como a campanha de conscientização do câncer coloretal. É uma campanha que, na verdade, ela busca conscientizar as pessoas a respeito da necessidade de prevenir também o câncer coloretal. Eu sempre converso com alunos e com os pacientes que dificilmente a mulher sabe, aliás, a mulher dificilmente não sabe que precisa fazer o seu preventivo de mama e de colo de útero. Dificilmente o homem ignora o fato de que deve fazer a sua prevenção para câncer de próstata, porém, o câncer coloretal é o segundo mais comum nos homens e o câncer coloretal é o segundo mais comum nas mulheres. E ele, às vezes, é esquecido. Por N fatores, a gente vai discutir aqui de tem preconceito, não tem preconceito, é mais falado, é menos falado, mas a verdade é que é um tumor que a gente ainda faz muito diagnóstico de tumores avançados, tumores que necessitam de cirurgias grandes, e a gente tem um método de prevenção. Então o Março Azul busca justamente isso, conscientizar a população de que existe uma forma de prevenção do câncer coloretal e de que o câncer coloretal é muito prevalente e precisa ser prevenido. Marcelo, a primeira pergunta é: qual é a prevalência do câncer coloretal? O câncer coloretal, ele é bastante prevalente, então assim, a gente tem dois dados diferentes. A gente trabalha com câncer com dados de prevalência e dados de mortalidade. Então, isso é uma coisa interessante do câncer coloretal. Por exemplo, em homens, ele vai ser, primeiro é o câncer de próstata, segundo é o câncer coloretal, terceiro é o câncer de pulmão. Mas quando a gente pega em mortalidade, o câncer de pulmão pula lá para frente, porque ele é um câncer muito mais letal, de muito mais dificuldade de detecção. E então ele tem essa preponderância importante. O câncer coloretal, ele, apesar de ser muito prevalente, ele é um câncer que não mata tanto assim. Então ele pula para terceiro ou quarto quando a gente pensa em mortalidade. Por quê? Porque ele tem uma forma de prevenção, porque ele pode ser tratado desde as fases iniciais, ele tem uma forma de a gente evitar que ele aconteça. A maioria das prevenções que a gente tem em câncer, a gente está buscando detecção precoce. A prevenção do câncer coloretal não é para detecção precoce.
É para prevenção, é para detecção de lesões que talvez virassem câncer no futuro. Então, a gente tem uma forma de prevenção. A gente, mesmo quando detecta o câncer, a gente tem 1000 formas de tratamento, desde tratamento minimamente invasivo, bastante tranquilo para o paciente, até tratamentos mais avançados. Claro, pacientes com tumores mais avançados vão ter um prognóstico pior, mas em todas as fases do câncer coloretal, inclusive em câncer de estágio 4, o tratamento é visando cura do paciente. Então, ele é menos letal por causa disso, apesar de muito prevalente, tanto em homens quanto mulheres. E esse tipo de câncer acomete mais homens, mais mulheres? Em qual faixa de idade ele acontece mais frequentemente? Mesma distribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Em relação à faixa de idade, normalmente depois dos 45, 50 anos, a gente tem uma curva em ascendente da incidência de câncer coloretal. O pico de incidência é lá pelos 60 anos, e a gente sabe que o câncer coloretal, ele normalmente começa lá naquela fase de detecção, ele começa uns 10 anos antes de ter um tumor clinicamente detectável e com necessidade de uma cirurgia mais avançada. Então, se a gente tem o pico de incidência lá por 55, 60 anos, tem toda a lógica a gente puxar 10 anos para trás para fazer a prevenção. Então, a partir de 45 anos, atualmente é o determinado, a partir de 45 anos é a fase ideal da gente começar a prevenção. Como eu disse, não é para detectar tumor, então eu não estou fazendo exames lá no pico de incidência, eu estou fazendo 10 anos antes, que é para tentar pegar isso antes de ser câncer, que seria o ideal. E como é que é feito esse rastreio, Marcelo? Explica para nós. Bom, o rastreamento do câncer coloretal, existem várias formas, porém 2 são as mais, digamos assim, mais preponderantes e as mais corretas. E é muito importante que isso fique claro e que não se confunda. A gente tem uma forma populacional de rastreamento populacional, que é usada em vários países do mundo, que é baseado em pesquisa de sangue nas fezes. Existem testes imunoquímicos que vão pesquisar a presença de sangue nas fezes. É uma forma super aceita, super importante, porque ela é barata. Então, por isso que ela se presta para nível populacional. Então, a gente pega uma grande população que não sente absolutamente nada, digamos assim, olha, a pessoa foi lá na unidade de saúde porque está com a pressão alta, foi trocar medicação, tem 45 anos, opa, oferece o teste de prevenção. Sente alguma coisa? Não sinto nada. Meu intestino é um reloginho, me alimento super bem, não tenho absolutamente nenhuma história familiar, faz a prevenção. Com pesquisa de sangue oculto não tem problema nenhum. Essa pesquisa de sangue oculto vai selecionar pacientes que talvez possam ter alguma coisa, e esses pacientes vão fazer o melhor exame, que é a colonoscopia. A colonoscopia é o melhor exame de prevenção, porém é um exame que tem um custo. Então, para nível populacional, não posso, por exemplo, o Canadá manda por correio para o paciente as laminazinhas para ele fazer uma pequena coleta ali de fezes, como se fosse um cotonetinho, e fazer uma coleta de fezes e manda de volta para o governo. A colonoscopia sai muito mais caro do que fazer isso. Então, a colonoscopia vai ser um método excelente de rastreio e de prevenção, claro, dentro de um sistema privado, dentro digamos assim, da relação individual com o paciente. Então, um paciente que tem convênio, que pode fazer o exame, que tem condições de pagar o exame, não tem sentido esse paciente fazer pesquisa de sangue oculto. Esse paciente vai fazer o melhor exame, o mais acurado, porque aí sim a colonoscopia é muito mais acurada do que a pesquisa de sangue oculto. E essa colonoscopia, Marcelo, ele começa aos 45 anos de idade. Qual é a frequência que ele tem que repetir? De quanto em quanto tempo? Esse paciente, se tiver uma colonoscopia totalmente normal, ele pode esperar até 10 anos sem fazer colonoscopia. Não tem problema. Os estudos mostram que isso é super seguro. Claro, né, Robaldo? Nem sempre a gente dá essa folga toda para os pacientes. Como eu disse, uma coisa é uma estratégia populacional para poupar custo, né, da colonoscopia. Outra coisa é uma estratégia individual de consultório. Então, em geral, né, a gente deixa ali uns 5 anos, talvez um pouquinho mais, dependendo da tolerância que o paciente teve ao exame e tal. Mas a mensagem importante é que o paciente, a partir do momento que ele começa a fazer colonoscopia, ele não está condenado a fazer todos os anos colonoscopia, muito pelo contrário. Isso é um exagero
que eventualmente a gente precisa quando o paciente tem muitos pólipos, tem lesões pré-cancerosas e tal. Bom, aí esse paciente a gente acompanha mais próximo. Se esse paciente apresentou um pólipo no exame, ele repete o exame. Aí sim, aí ele repete o exame e mesmo isso, em geral, é em 3 a 5 anos essa repetição do exame, porque a maioria dos pólipos é de baixíssimo potencial de virar câncer. O paciente se preocupa, às vezes, tive pólipo, então quer dizer que eu ia ter câncer? Não, é uma minoria dos pólipos que vai virar câncer. Porém, é assim que o câncer começa. Então tem toda a lógica a gente remover os pólipos e seguir esse paciente. Mas nessa população, nessa faixa etária, 45, 50 anos, a gente espera que pelo menos uns 30, 35% dos exames tenha pólipos. Chega um dia lá que eu estou lá fazendo, tem 5, 6 colonoscopias na agenda nessa população de prevenção. É até estranho se está lá pelo 5º, 6º e a gente não achou nenhum pólipo ainda, entendeu? Então, é muito frequente a gente encontrar pólipos. Isso não quer dizer que o paciente fosse ter câncer, mas é justamente esses pacientes que nós removemos pólipos que nós estamos prevenindo essa possibilidade. Henrique, sabe que uma coisa, eu e o Marcelo no dia falamos colonoscopia diversas vezes e notamos que muitas vezes, apesar de toda a informação, os pacientes ainda têm dúvidas sobre o que é esse exame. Então, Marcelo, nos conte, o que é a colonoscopia, como ela é feita, como funciona, tem que internar, não tem? Conte tudo. Colonoscopia, hoje em dia, é um exame super seguro, é um exame bastante tranquilo. Claro, o preparo, nesse momento o paciente que está me assistindo está pensando, porque não é com ele, né? Não fez o preparo. Ele não fez o preparo. Eu já fiz preparo de colonoscopia e já fiz colonoscopia. Claro, não é divertido, ninguém acorda, que delícia, vou fazer um preparo de colonoscopia. Porém, é super tolerável, a gente procura cada vez mais liberalizar a dieta do preparo. Normalmente é um dia só de dieta, é só a véspera do exame. E aí o paciente vai fazer a limpeza do intestino para poder fazer o seu exame. E o exame em si, o exame em si é um piscar de olhos. A gente faz atualmente exame com suporte de anestesista junto. O anestesista simplesmente faz uma medicação no paciente. O paciente vai dar uma cochilada quando ele acordar. O exame está totalmente pronto. É realmente uma sensação de piscar de olhos. E aí, está feito. Tá resolvido, tá? Sabe, tira aquela carga de o paciente vai meio apreensivo, tá? E se aparecer alguma coisa e tal. Na maioria das vezes a notícia é super boa, não tem nada. Então tinha um pólipozinho, nada de especial, me traz depois o resultado e pronto. Tem 2 situações que eu vejo muito, Marcelo. Uma delas é, primeiro, os pacientes, a maior parte das vezes, conversam conosco e dizem, poxa, doutor, era para ter feito antes. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. E a segunda desse mito do preparo, eu acho que quem já passou gosta de contar uma vantagem. Claro. Então, por mais que tenha sido tranquilo o preparo, ele vai dizer assim, não, foi muito difícil, foi sofrido, mas eu fiz, eu superei essa batalha. Exatamente. E aí acaba gerando uma dificuldade nos Claro. outros pacientes. E tem um certo também, isso até com colegas às vezes, tem um certo mito, talvez, ou uma memória ainda de tempos um pouco mais antigos, de que a colonoscopia é um exame muito agressivo para os pacientes, que debilita muito o paciente. Não é a realidade que a gente vê hoje em dia. O preparo mudou, É um Marcelo? exame bem mais tranquilo, o preparo está bem mais tranquilo. Houve um tempo lá, quando a gente estava na época da residência, 20 e tantos anos atrás, realmente se fazia 2, 3 dias de preparo. Tinha gente que fazia preparo com enemas e tal. Isso não existe mais. Então, é um exame super seguro, mesmo em pacientes de 80, às vezes 90 anos. Fica aquela coisa assim, às vezes o idoso está lá com 80 anos, nunca fez uma colonoscopia. Mas aí vai no seu clínico, pois é, coitadinho, vai fazer uma colonoscopia e tal. Se esse paciente está relativamente bem de saúde, está com todas as suas patologias estabilizadas, por que ele não vai fazer prevenção de câncer? Aí quando ele tem 85, 90 anos, aí ele começa a ter sangramento. Aí nos mandam o paciente, né? Hoje? Tu acha que dá para fazer colonoscopia? Aí a minha resposta é, agora ele tem que fazer colonoscopia. Era melhor que tivesse feito com 80. Se tivesse feito com 80, 85, eu nem ia dar bola para fazer colonoscopia agora. E às vezes a gente diagnostica tumor em pacientes de 90, 95 anos, que aguenta a colonoscopia, que aguenta a cirurgia, para seguir a sua vida com tranquilidade. Marcelo, e quando é descoberto o pólipo ou alguma lesão já maligna, o que é possível fazer de tratamento já dessas lesões na colonoscopia?
todo pólipo que tem suspeita de ser adenoma, vamos lá, o pólipo é uma descrição macroscópica. Então, o pólipo é aquela bolinha no intestino. O nosso interesse é saber se esse pólipo é um adenoma ou não. Que os adenomas são os que têm potencial de virar câncer. Então, sempre que a gente detecta um pólipo, e hoje em dia a gente também tem muita definição de imagem, tem muita melhora na tecnologia para a gente já saber, olha, esse pólipo aqui eu não preciso nem me preocupar, é um pólipo minúsculo, aquele pólipo hiperplásico e tal. Tem pacientes que às vezes têm múltiplos desses, mas enfim, se eu tenho um pólipo que claramente é um adenoma, ele tem que ser removido. Na maioria dos exames, esse pólipo vai ser removido já no mesmo exame. Então, o paciente vai ter a sua detecção e já vai ter a ressecção da lesão. Eventualmente, a gente tem lesões um pouco maiores, lesões que tem que programar uma ressecção mais adequada. Isso é super importante também, porque essa ressecção ser adequada, isso vai determinar todo aquele futuro do paciente de segmento. Então, essa ressecção tem que ser muito bem feita. Às vezes o paciente fica, pô, mas por que já não tirou? Não, é que era uma lesão plana, era maior, a gente tem que programar isso aí, às vezes a gente tem que reservar material, a gente tem que conversar com o paciente, né? Porque também tem alguns riscos da gente eventualmente tirar lesões maiores, mas isso a gente sempre vai procurar, no primeiro exame, já remover a lesão. E essa lesão vai para exame para ver se confirmava que era o adenoma, o tipo de adenoma. Isso vai determinar o tempo de segmento desse paciente. E quais os fatores de risco para desenvolver câncer de cólon e reto? Os pacientes perguntam muito e é muito importante porque o paciente, em geral, ele quer saber, tá, mas por que eu fui ter esse negócio, né? E a gente tem, às vezes o paciente fica meio culpado de, pô, isso é porque eu estou comendo tal coisa e tal. A gente tem diversos fatores ambientais e comportamentais, digamos assim, então envolve consumo em excesso de carne vermelha, de embutidos especialmente, aquela função de salsicha, apresuntado, mortadela e tal. Isso tem relação com câncer coloretal, baixos níveis de atividade física, obesidade, sedentarismo, todos esses são fatores de risco para câncer de intestino. Tabagismo, alcoolismo, porém eles são fatores ainda considerados menores para câncer de intestino. A gente tem que se dar conta que o principal fator de risco de câncer de intestino é a idade. Aí tu fica pensando, pô, idade é óbvio, né? Não, tem câncer que dá em criança. Para o câncer coloretal é muito importante a idade. A gente realmente tem um pico de incidência elevando a partir dos 45 anos. Então, mesmo que o paciente não tenha nenhum fator de risco, não quer dizer que ele não precise fazer o exame, que não precisa fazer prevenção. E aí entram os outros fatores de risco mais importantes, que é história na família, doenças inflamatórias intestinais, o paciente que tem doença inflamatória intestinal, não histórico, que tenha ele mesmo doença inflamatória intestinal, e diabetes mellitus. Então, para esses pacientes, bom, aumenta um pouquinho mais o risco, mas também a única coisa que vai mudar as estratégias de prevenção vai ser o histórico familiar. Aí sim, esses pacientes que têm histórico familiar, lembrando daquele examezinho da pesquisa de sangue, eles nunca vão fazer pesquisa de sangue, eles sempre têm que fazer a colonoscopia e eles vão começar a colonoscopia mais cedo. Eles vão começar a colonoscopia ali com 35, 40 anos, esses pacientes têm que começar a colonoscopia. Ou 10 anos antes do familiar que teve. Então, digamos, o meu pai teve câncer de intestino aos 40. Bom, então é aos 30 que essa pessoa vai começar a sua prevenção. Mas os fatores de risco são esses. Eventualmente, as pessoas dão bastante valor à função da alimentação. O paciente que teve pólipo, ele quer saber, tá, e agora, a partir de agora, como é que tem que ser a minha alimentação? Olha, normalmente eu digo, olha, se tu comer mais verduras, frutas, comer menos gordura saturada, menos carne vermelha, tu te exercitar mais, provavelmente tu vai despencar o teu risco de doença cardiovascular, derrame, AVC, infarto, risco de vários outros problemas, perigo aumentar a longevidade e provavelmente não vai nem mexer muito no teu risco de ter um pólipo que outro. Então, o fato de tu mudar todo um estilo de vida é excelente para milhares de estratégias de saúde, mas não muda o fato que esse paciente tem que seguir o seu acompanhamento da prevenção de câncer de intestino. E aí vem uma pergunta muito frequente. Doutor Marcelo, não quero fazer colonoscopia, eu vi que existe a colonoscopia virtual. Ela é melhor? Não, ela não é melhor, ela é aceita em alguns países como uma das estratégias de prevenção, mas também entra naquela prevenção, digamos assim, pior que a colonoscopia. Então, a colonoscopia virtual, ela é baseada, para quem não sabe, ela é baseada num exame de tomografia, como se fosse uma tomografia de alta resolução, que tem uma reconstrução digital ali para simular a imagem de uma colonoscopia.
só que ela precisa normalmente de preparo, igual o preparo, que é a parte ruim da colonoscopia, ela precisa de preparo, e o exame não é lá tão confortável. Quem já fez uma tomografia deve lembrar que tá bom, deita lá e passa no aparelho e rapidinho acabou. Aí vai lembrar como uma parte ruim da tomografia é ter que fazer o contraste, que pode dar náusea e tal, pois na colonoscopia virtual o paciente faz contraste via retal, às vezes tem que botar gás via retal, deita para um lado, deita para o outro, coloca uma sonda no ânus e sem sedação. Então a colonoscopia virtual, ela definitivamente não deve ser encarada como um exame mais tranquilo que a colonoscopia, e ela é um exame inferior. O custo é tão diferente assim? O custo não é tão diferente, o custo para o paciente às vezes é até mais alto. O custo para o sistema de saúde, em geral, é um pouco mais baixo, por isso que ele é aceita como um dos exames alternativos à colonoscopia, porque não precisa de todo um custo de formação de endoscopista, formação de unidades de endoscopia e tal. Ela usa a estrutura de uma tomografia, digamos assim. Então, para o sistema de saúde, ela é um pouco mais barata. Porém, para o paciente, às vezes até o custo é mais caro. Então, não vale a pena. A gente usa a colonoscopia virtual em situações que, por alguma razão, não deu para fazer uma colonoscopia normal. Paciente que tem uma obstrução, que por alguma razão tem uma aderência que o aparelho não passou, bom, aí faz a colonoscopia virtual e ainda dá o problema de vez em quando, essa colonoscopia virtual detectar alguma lesão e a gente tem que dar um jeito do paciente fazer uma colonoscopia normal para remover. Marcelo, a gente está falando de colonoscopia, eu sei que não é o tema de hoje, mas é um resultado comum das colonoscopias virem divertículos, né? E os pacientes muitas vezes ficam preocupados. Veio um divertículo, o que é isso? Explica para os pacientes, né, para as pessoas que estão escutando, o que são os divertículos no colo? Bom, os divertículos eles são muito comuns, eles são como se fosse uma saculação na parede do intestino, é uma falha na parede do intestino que fica como se fosse um buraquinho na colonoscopia. Então, esses divertículos, quando a gente pega uma população, que é a população que a gente faz prevenção em geral, acima de 45 anos, uns 30%, 40% dos pacientes vão ter divertículos, principalmente do lado esquerdo do intestino. É a alteração que está relacionada com a diverticulite, que é a inflamação desses divertículos. Mas não quer dizer que o paciente que tenha divertículos vá ter uma diverticulite. Claro, se ele tem divertículos, especialmente no cólon esquerdo, ele tem chance de ter diverticulite, mas a esmagadora maioria dos pacientes vão ter os divertículos só como um achado de exame. Eventualmente a gente orienta uma coisa ou outra, a gente tem situações que o paciente pode ter sintomas relacionados a esses divertículos, que a gente chama de doença diverticular sintomática, e aí sim precisa de tratamento e tal, mas só se esse divertículo está incomodando. Se foi um mero achado de colonoscopia, o paciente não precisa fazer nada. Henrique, e aí vem na sequência a próxima pergunta desse paciente que viu que tem divertículos. Doutor, é verdade que eu não posso comer sementes? O que eu posso comer e o que eu não posso? Grandes mitos. Lá pelos anos 80, 70, 80 e uma beiradinha dos 90, se acreditava que a diverticulite acontecia porque uma sementinha caía lá e entupia um divertículo. Atualmente a gente sabe que isso é multifatorial, isso tem a ver com atividade pró-inflamatória relacionado com microbiota, isso está relacionado com vários outros fatores. Então, esse divertículo, ele inflama porque ele ia inflamar, porque é quase o fenótipo da doença diverticular desse paciente. Até tabagismo tem mais a ver com o paciente fazer diverticulite do que semente. E se tem uma coisa que melhora o prognóstico dos divertículos é aumento da carga de fibra na dieta dos pacientes. Então, quando a gente proibia esses pacientes de comerem semente, com a hipótese maluca de que caiu uma semente lá e causava uma diverticulite, a gente automaticamente estava baixando a carga de fibras da dieta desse paciente. Então, tinha pacientes que raspavam o tomate, é apaixonado por morango, mas não comiam morango por causa das sementinhas e tal. Esse paciente diminui a carga de fibra e piora o prognóstico da doença diverticular. Então, tu proibir o paciente de comer sementes, paciente com doença diverticular, está, na verdade, piorando o prognóstico, não está prevenindo uma diverticulite, está até facilitando o desenvolvimento de doença diverticular e aumentando, inclusive, tem vários estudos que mostram isso, que pode, inclusive, aumentar a chance do paciente fazer uma diverticulite. A prática de atividade física ela é mais protetora para uma diverticulite do que a função de dieta. Então, não tem sentido. E aí vem a terceira pergunta associada com esse assunto. Doutor, eu tenho divertículos, eu tenho mais risco de ter câncer por causa disso? Nenhum.
em absoluto. O paciente que tem doença diverticular não tem risco aumentado de câncer de intestino por causa da doença diverticular. A gente tem alguns fatores de confusão aí, que pessoas obesas têm mais chance de ter doença diverticular e a obesidade é um fator de risco para câncer de intestino. Tabagistas têm mais chance de ter doença diverticular sintomática e o tabagismo também é um fator de risco de câncer de intestino. E a dieta pobre em fibras também favorece uma dieta com aumento de carne vermelha, enfim, gordura saturada e tal, que, de novo, é um pouco mais de fator de risco para câncer de intestino. Por aí até dá para fazer uma associação, sim, mas a doença diverticular diretamente não é um fator de risco para câncer de intestino. Marcelo, uma outra dúvida frequente dos pacientes, e principalmente das pacientes, qual é o hábito intestinal normal? É normal ficar vários dias sem ir ao banheiro? Como é que funciona? Não é normal. Tem alguns critérios para a gente definir constipação ou não. E esses critérios são bastante liberais, digamos assim. O paciente pode ter uma evacuação dia sim, dia não, desde que sem desconforto, com fezes de aspecto normal, que não atrapalhe a vida dele, e a gente não pode chamar isso de constipação. Ao mesmo tempo, a gente tem pacientes que evacuam todos os dias, porém têm dificuldade evacuatória todos os dias, trancam a evacuação todos os dias, tem que fazer esforço para evacuar todos os dias, isso a gente chama de constipação. Então, essa história de meu intestino tem que ser um reloginho e tal, é muito subjetivo e individual de cada pessoa. O importante é que a pessoa assim, tenha um hábito satisfatório. Não só o hábito de frequência, como o hábito de evacuação. Eu digo para os pacientes, uma coisa é o encanamento lá, como é que está funcionando, outra coisa é a torneira lá no final. Então, o paciente pode ter o intestino funcionando totalmente normal, porém a saída, o assoalho pélvico ter alterações que causem constipação. A gente chama isso de bloqueio evacuatório. E pode ter um intestino que funciona lento, porém, quando ele funciona muito bem, obrigado. Então, isso é muito subjetivo. O ideal, realmente, se o paciente tem desconforto, tem distensão, se sente mal, preferia conseguir evacuar todos os dias, nota que as fezes estão muito secas ou de bolotinha e tal, isso, em geral, precisa de alguns pequenos ajustes. O que eu diria é que é importante o paciente se dar conta que constipação é uma patologia. Constipação não precisa ser uma característica. As pessoas levam quase como se fosse seu signo. Eu sou de Áries e eu sou constipado. Como se fosse uma característica individual da pessoa. Imutável. E a constipação, Marcelo, aumenta o risco de câncer? Nunca se conseguiu estabelecer bem essa relação. A própria ingesta de fibras, que sempre se pensou em ser protetora, a gente imagina que, na verdade, o que acontece é que a pessoa que ingere muitas fibras, ela está ingerindo menos das porcarias que a gente sabe que tem relação com câncer coloretal. Então, essa relação não é tão direta. Por muito tempo teve esse mito de que, constipação, abuso de laxantes e tal. Isso é ruim por N razões para o intestino, mas não dá para a gente dizer que isso vai causar câncer de intestino. E, de novo, assim, quando a gente fala de câncer de intestino, esses pequenos fatores de risco, claro, eles são importantes para a pesquisa, são importantes para a gente conscientizar a população, mas por mais que a pessoa ache que ela não se identifica com nenhum desses fatores de risco, isso não muda em nada a necessidade de fazer prevenção a partir dos 45 anos. E a constipação, Henrique, tu sabe que ela atrapalha muito a realização da colonoscopia quando esse paciente não está bem tratado, né? Quando ele não corrigiu essa constipação, e aí esse paciente vai lá, tenta fazer uma colonoscopia, o preparo não ficou bom, tenta fazer outra e ele abandona a colonoscopia. E muitas vezes, voltando a uma coisinha que comentamos antes, Marcelo, falamos sobre custo de exames. E aí a colonoscopia, às vezes os pacientes procuram um colega, solicitou o exame, às vezes não explicou a devida importância, só disse, tem que fazer uma colonoscopia, vai lá e faz. O paciente, sem entender a complexidade tecnológica desse exame, vai e procura somente por preço. Quais os riscos que esse paciente se coloca buscando somente preço ao fazer uma colonoscopia? Foi bom tu ter voltado nesse assunto, porque isso não dá para passar ao largo desse assunto. Colonoscopia hoje em dia é um assunto muito sério. A área da endoscopia é uma área tecnológica e uma área de conhecimento muito importante. Tem muita gente boa e muito especializada nisso. E não dá para fazer qualquer exame. A colonoscopia, como eu disse, a forma que aquele pólipo vai ser removido, lá no início vai determinar todo o prognóstico desse paciente, o segmento. Todo esse segmento que a gente conversou, dá para ficar 10 anos sem fazer colonoscopia, tranquilo e tal, desde que
lá no início, uma colonoscopia top. Bem feito. Colonoscopia bem feita, com excelente preparo, com excelente aparelhagem e médico realmente dedicado a fazer um exame preventivo de excelência. Bem descrita também. Bem descrita, com bom laudo, enfim, isso é essencial para a gente determinar esse segmento. Se essa colonoscopia, o preparo não estava tão bom assim, pode esquecer aquela história de folga por 10 anos. Se essa colonoscopia não foi tão bem feita, não está bem descrita, às vezes aquela colonoscopia que a gente vê lá, aparelho introduzido até o ilho terminal e tal, e a gente não acha a foto do ilho terminal, não acha a foto do ósseo apendicular. A colonoscopia é um exame difícil de se fazer, então às vezes a gente chega lá no cólon direito, que seria o finalzinho, perto da linha de chegada do exame, e tem aquela foto lá no exame ao longe, assim, sabe? Tipo, te faz suspeitar que talvez não tenha sido tão bem feito esse exame. Esse exame tem que ter foto lá no fundo do seco, esse exame tem que ter foto de preferência no ilho, para a gente saber, bom, isso foi um exame bem feito. Então, essa colonoscopia ser bem feita, com boa aparelhagem, de preferência com suporte de anestesista, isso tem impacto no custo. O paciente que procura aquele exame mais barato, óbvio que ele pode estar no melhor colonoscopista do mundo que simplesmente resolve cobrar barato o seu exame, mas normalmente isso daí significa que não tem suporte anestésico, que é o próprio médico que vai fazer a sedação. Isso significa que talvez o exame não seja com uma aparelhagem tão boa assim, é cara a aparelhagem de colonoscopia. Então é um exame que realmente não tem muito como ser barato. Né? Ninguém fica rico aqui fazendo colonoscopia. Realmente é um exame que demanda muito tempo, demanda muita técnica e tempo de formação. Né? Então é super importante que essas colonoscopias, especialmente as de prevenção, sejam muito bem feitas para dar garantia para o paciente. Pô, tu pensa, eu estou fazendo exame e eu vou garantir para essa criatura que pode passar 10 anos sem fazer colonoscopia. Já vai ter feito pior que o preparo. Exatamente. Já fez o preparo e tal, enfim, não é uma coisa que, qualquer coisa eu faço outra. Não, pô, já que tu vai fazer o exame, poxa, aproveite tentar fazer, exatamente, tem que tentar fazer o melhor possível. Não é nenhuma nem duas vezes. Com muita frequência chega no consultório os pacientes com umas colonoscopias que não teve validade nenhuma. Onde nós temos que olhar para o paciente e dizer, olha, nós vamos ter que repetir o exame. Porque está mal descrita, não foi bem visualizada, é uma colonoscopia que mais atrapalhou do que ajudou. É uma pena. Exames incompletos, ou seja, que só se viu uma parte do intestino e o paciente entende que o exame foi completo. Então daí a importância de buscar alguém que tenha experiência, um serviço que seja referência. Mas mesmo assim, alguns pacientes quando fazem o exame com toda a qualidade, chegam lá e aquele pólipo já está um pouquinho maior. Já é uma lesão que não tem como retirar através da colonoscopia, talvez precise de cirurgia ou já é um tumor bem estabelecido. Foi biopsiado, veio diagnóstico de câncer. Marcelo, conta para esses pacientes o que eles vão fazer dali para frente. Bom, o paciente que tem diagnóstico de câncer por colonoscopia, eu particularmente, a gente trabalha muito com pacientes que às vezes não são nossos pacientes. Né? O Henrique foi lá e recomendou para o paciente dele que fizesse uma colonoscopia. Ele foi lá te procurar por prevenção da próstata. Olha, eu acho que é interessante também fazer uma colonoscopia. Ok, o paciente caiu com a gente. Faz a colonoscopia, o paciente está com uma lesão. Eu não gosto de ficar com meias palavras com o paciente. Claro que a gente toma alguns cuidados e tal, a gente fica naquela situação, né? Às vezes a família atrasa, não fala nada e tal. A gente respeita isso, mas enfim, o paciente está querendo saber. E a gente não pode simplesmente enganar o paciente. Claro que a gente não dá um diagnóstico definitivo, mas câncer de intestino é muito óbvio pela imagem, é muito difícil, é quase impossível da gente se enganar numa situação de câncer de intestino. A gente pode ter dúvida ali se está invadindo mais, invadindo menos e tal, mas em geral é uma imagem muito óbvia. A gente faz as biópsias porque precisa de confirmação histológica, mas em geral eu explico para o paciente que, olha, teve um problema, tem uma lesão, tem uma chance bem grande de ser um tumor, até para não ficar aquela coisa, não, deve ser só um pólipo e tal, blá, blá, blá. Eu, quando a primeira endoscopia digestiva alta que eu fiz, porque eu tenho refluxo, eu fiz endoscopia e médico, né, não faz nada direito. Eu fui lá, fiz a endoscopia e tal, saí lá com os potinhos de biópsia e tal, ficou na porta do carro acho que 1 ano e eu não levei o negócio, entendeu? Porque tá bom, eu estava preocupado com coisas mais graves e tal, biópsia de H. pylori, ficou lá no carro. Não que eu não quisesse levar, mas na correria. O Lisandro Nader só telefonando para ele. O Lisandro tá me ligando aqui.
Mas aí o que acontece? Poxa, eu fico com medo que esse paciente vá achar que é uma coisa não tão importante. Então eu sempre explico, olha, tem uma boa chance disso aqui ser um tumor. O ser tumor de intestino, de forma nenhuma sela, nenhum destino do paciente. O ser tumor de intestino simplesmente significa que, bom, talvez ele vai ter que passar por uma pequena cirurgia ou uma grande cirurgia, porém, ele vai se curar na esmagadora maioria das vezes. Então a gente diz, olha, tem que procurar o teu médico e tal, ver se ele vai te indicar para alguém ou se tu já tem alguém e tal. Enfim, a gente tenta dar um suporte para esse paciente. Se esse paciente eventualmente é nosso paciente, esse paciente aí ele vai fazer o estadiamento. Então, ok, descobrimos que tem um tumor no intestino. A gente tem que fazer o estadiamento, que é como se fosse um mapeamento da situação que está a coisa. Se tem doença no fígado, se tem doença no pulmão, que são os lugares mais frequentes para câncer de intestino. Habitualmente não tem. É bem difícil da gente fazer diagnóstico quando a gente faz diagnóstico já em estágio metastático para câncer de intestino. Normalmente a doença é localizada. Mesmo que tenha doença no fígado, tem toda uma programação de tratamento, mesmo assim com vistas à cura na maioria das vezes. Mas se a gente tem doença localizada, esse paciente vai passar por cirurgia, né? Eventualmente para reto, esse paciente pode precisar fazer uma quimioterapia e radioterapia antes, mas ele vai fazer todo um percurso de tratamento, avaliação e tal. Diagnóstico de câncer, o paciente em geral ele fica muito ansioso de quer operar de uma vez. E aí eu explico, olha só, esse negócio está crescendo aí há um tempão. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, o tumor de intestino ele leva muito tempo para crescer. Então, o paciente que faz um diagnóstico, provavelmente uns 5 anos antes, ele já tinha um tumor de intestino ou um pólipo muito feio. Então, perder um mês ali antes da cirurgia não é tempo perdido. Muito pelo contrário, quanto mais a gente investir em estadiar direitinho, programar direitinho o tratamento, não é correria para ter que sair operando, a não ser em situações de uma obstrução e tal. Então o paciente vai passar por todo um programa nutricional, um programa de orientação, de avaliação, enfim, do seu estado de saúde geral e do próprio tumor, para fazer o melhor tratamento possível, porque é igual a colonoscopia, esse tratamento tem que sair tudo direitinho para melhorar o prognóstico do paciente, né? E quando se fala em cirurgia, vem aquela dúvida, cirurgia tradicional aberta, cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, como está o cenário do tratamento cirúrgico do câncer de cólon e reto? A busca sempre por cirurgia minimamente invasiva. A gente sempre tenta evitar a cirurgia aberta, a gente acaba lançando mão, infelizmente ainda em algumas situações, cirurgia aberta por lesões já muito avançadas, ou então tumores obstrutivos, enfim, perfurados eventualmente. Às vezes a gente tem que operar de urgência mesmo, pacientes com tumor de intestino, porém, aquele paciente que faz diagnóstico, que faz o seu estadiamento, faz toda a programação, ele vai passar por cirurgia minimamente invasiva, seja laparoscópica, seja cirurgia robótica. Hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica já com bastante importância no cenário da cirurgia, especialmente aqueles casos de câncer de reto, vão ter preferência por cirurgia robótica, enfim, é uma possibilidade para esse paciente com câncer de intestino para ter um melhor resultado. Mas, de qualquer forma, preferência sempre por cirurgia minimamente invasiva, seja laparoscópica ou robótica. E aí, Henrique, vem um medo que eu noto no consultório todos os dias, que é maior do que o medo da cirurgia. Eu já sei qual é. A colostomia. A colostomia. Exatamente. Doutor, vou precisar operar o intestino. Os pacientes não têm medo de serem operados. O medo deles é de ficarem utilizando bolsinha, que é a colostomia. Nos conte, Marcelo, o que é a colostomia? A gente nota isso, né? O paciente tem mais medo da colostomia do que do tumor. A colostomia, ela é uma eventualidade. A gente vai lançar a mão da colostomia justamente naqueles casos mais avançados. Mais uma razão para fazer prevenção cedo e, eventualmente, se a gente detecta alguma coisa, tratar nas fases mais precoces. Mas, claro, pacientes com tumores mais avançados, tumores envolvendo a musculatura do ânus, que a gente não tem opção de fazer aquela emenda anastomose, né, quando a gente emenda o intestino, vão precisar de colostomia. Ou em situações que foi feita a emenda, mas a emenda teve vazamento. Isso tem N fatores relacionados, inclusive o próprio tumor, mas uma minoria dos pacientes pode ter uma falha dessa emenda e precisar de colostomia. Mas a colostomia vai ser sempre em último caso. Eventualmente, a colostomia pode ser uma estratégia de tratamento para tentar manter aquela emenda viva. Mas é claro que, assim, o objetivo
principal do tratamento é tratar bem a neoplasia, tratar bem o tumor e fazer uma ressecção adequada. Se isso vai significar a necessidade de uma colostomia, seja ela temporária, a maioria são temporárias, mas seja temporária, seja definitiva, bom, foi por uma razão importante, foi para se tirar o tumor. A gente sabe, né? Não adianta falar isso para os pacientes, eu já desisti de falar isso para os pacientes, mas a gente sabe que os pacientes acabam acostumando com a colostomia. Eles descobrem que a colostomia não era tão ruim assim, que eles conseguem manejar, que não atrapalha tanto a vida deles quanto eles imaginavam, e a maioria deles tem uma vida plena e satisfeita, curados do seu tumor, eventualmente com a colostomia. Mas, felizmente, na maioria das vezes, essa colostomia vai ser só temporária, se é que ela vai acontecer. Em geral, ela nunca está no plano inicial, muito raramente para câncer de reto. E nos últimos anos tivemos algumas pessoas que são famosas utilizando colostomia que nos ajudaram muito no consultório. Tivemos o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Preta Gil, que é cantora, celebridade, famosa, atriz. Tivemos o Luciano Zafir também, que é ator. Exato. E todos eles mostravam com muito orgulho a sua colostomia justamente por isso. Porque é uma cicatriz de batalha algumas vezes. O paciente ficou com aquela sequela temporária ou definitiva, mas ele venceu uma causa muito maior. Com certeza. Essa conscientização é sempre positiva. A gente cada vez mais nota isso, né? Artistas que infelizmente têm o problema, tem Neguinho da Beija-Flor, a Hebe Camargo teve câncer de intestino, enfim, o Pelé teve câncer de intestino, faleceu de câncer de intestino. Isso é excelente para ajudar a população a se conscientizar. E cada caso desses eu fico pensando meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa com acesso aos melhores médicos, com dinheiro, não tinha feito uma colonoscopia? Muitas vezes é a falta de informação, como nós estamos conversando hoje aqui. Marcelo, quando se fala em tratamento, falamos sobre cirurgia, estamos acostumados a comentar que talvez precise fazer quimioterapia para complementar esse tratamento, aí já vem aquele susto no olhar do paciente. Quimioterapia, vou ficar careca, vou perder os pelos. A quimioterapia utilizada no câncer de intestino tem essa consequência? Os pacientes que eventualmente precisaram fazer quimioterapia vão me matar, mas eles precisam entender que comparado com a maioria das quimioterapias para câncer, não sei dizer se a maioria, mas grande parte das quimioterapias para câncer é bem tranquilo. Claro, tranquilo não comparado com quem não precisou fazer quimioterapia ou radioterapia, mas a quimioterapia para câncer coloretal é uma área em pleno desenvolvimento. Existe até quimioterapia oral de comprimido para o paciente tomar em casa, que tem sim os seus parefeitos e tal, enfim, dá alterações de pele e tal, mas o paciente pode fazer em casa até. E mesmo aquela quimioterapia que o paciente vai fazer numa clínica infusional, realmente aquela mais tradicional, em geral não é a quimioterapia que cai cabelo, não costuma ter queda de cabelo importante, não costuma debilitar tanto assim o paciente. É óbvio que é melhor estar em casa vendo um seriado na TV do que estar fazendo quimioterapia. Claro. Mas não é uma coisa para o paciente ver, sabe? Eventualmente o paciente conhece alguém que faz quimioterapias muito pesadas, muito longas, cursos muito longos, e o paciente fica morrendo de medo de ter que passar por isso. Mas, em geral, são cursos mais curtos e de uma tolerância muito boa de quimioterapia para câncer de intestino. E as chances de cura? Pois é, e ainda tem isso. Mesmo os pacientes que fazem quimioterapia, mesmo os pacientes que fazem radioterapia, têm grandes chances de cura da doença. Tem pacientes que eventualmente têm doença metastática no peritônio e eles passam por cirurgia, por peritonectomia, quimioterapia dentro da barriga durante a cirurgia, situações terríveis que antigamente a gente simplesmente tentava calcular quanto tempo que esse paciente tinha de vida. E uma boa parte se cura. Então, vale a pena passar pelo tratamento. Em geral, os pacientes que eu preciso explicar logo de início, aquele baque todo, eu digo, olha só, tu vai lembrar que, sei lá, o diagnóstico foi agora. Tu provavelmente vai lembrar que 2025 não foi lá o melhor ano da tua vida. Mas tu vai estar em 2035 lembrando disso, tu vai estar em 2045 lembrando disso. Que realmente 2025 foi uma porcaria. Passei uma trabalheira,
mas deu tudo certo. E mesmo para aqueles pacientes que não têm chance de cura, que chegaram num momento muito avançado da doença, com metástase em múltiplos locais, sempre existe tratamento. Isso que é muito interessante do câncer de cólon reto. Mesmo que não se consiga eliminar a doença do paciente, ele vai conseguir ganhar tempo de vida e qualidade de vida. E para uma pessoa nessa situação, às vezes, é a condição para conseguir ficar mais alguns anos com seus filhos, com seus netos. Então, sempre tem tratamento. Isso é uma mensagem muito importante que temos que deixar, né, Marcelo? E a grande maioria a gente trata sem tanto trabalho assim, né? Exatamente. Quantas situações eu chamo a atenção dos pacientes e digo, olha só, quando é que tu ouviu falar de algum exame que às vezes no mesmo dia, na mesma frase, tu descobre que teve câncer e que já está curado? Tu faz às vezes uma colonoscopia, remove uma lesão, vem o anátomo patológico, adenocarcinoma in situ, com critérios de cura e tal, pronto, tá, o senhor teve câncer, veio aqui realmente a alteração, aí o que eu preciso fazer agora? Nada, está resolvido. Só programar. A grande maioria dos pacientes vão passar por experiências razoavelmente tranquilas. Óbvio, aqueles pacientes que fizeram um exame precoce, que fizeram um exame de detecção, aquele paciente que eventualmente a gente estava procurando um pólipozinho inocente e infelizmente achou um pólipo mais avançado, mas a gente quer, no máximo aí, no pólipo mais avançado. Claro, tem paciente que vai passar por cirurgia. E mesmo esses, a grande maioria nem vai parar na quimioterapia. Quantidade de lesões que a gente remove, lesões às vezes volumosas e tal, vem lá um T2, N0, M0, o paciente não precisa fazer nem quimioterapia em algumas situações. Cirurgias feitas por vídeo, onde o paciente em 3 dias está em casa, né, com uma recuperação muito boa. E tem o outro lado disso, Henrique. Se for ver, hoje pela manhã, eu e o Marcelo estávamos operando junto, uma paciente de 78 anos, que vem aquela questão da idade para fazer o exame, com 3 lesões que já evoluíram para malignidade, se tornaram tumores, que se ela tivesse feito uma colonoscopia, talvez 10 anos antes, nós teríamos retirado e não precisaria fazer uma cirurgia de grande porte, como foi feito hoje. Correu tudo bem, ela está super bem, está evoluindo conforme esperado, mas aí vem aquela dúvida. Poxa, há 10 anos atrás ela tinha 68. Alguém deve ter pensado, não vou pedir uma colonoscopia para quem tem 68 anos. Hoje em dia ela está com 78 e precisou de uma cirurgia de grande porte. Então, e vai a 88. Vai muito longe. Marcelo, para quem está te escutando agora e identificou fatores de risco... voltando aos fatores de risco. Isso é uma história que o Marcelo conta em todas as aulas e é muito, muito, muito marcante e é um bom exemplo. Quando se pensa em tumor, em câncer, vem a figura... Eu sei que você que está nos assistindo já lembrou uma pessoa emagrecida, caquética, com sinais de debilidade. Marcelo, como é a característica do paciente que tem câncer de colo? Quase toda aula ou discussão com o residente e tal, o pessoal pergunta quais são os sintomas de câncer de intestino. E é uma pergunta que, tudo bem, é uma pergunta necessária, é importante a gente falar, mas me dá uma pontinha de raiva dessa pergunta, porque a gente não tem que pensar em sintoma. O sintoma justamente vai ser um indício que esse paciente já perdeu o tempo da prevenção e que a gente precisa fazer uma cirurgia. Perdeu bastante tempo, né? Exato. Então não tem qual é o sinal de alerta? Tudo bem, vamos lá. Sangramento atípico, alteração do funcionamento do intestino. Sangramento atípico seria aquele sangramento misturado com as fezes, aquelas fezes que já vêm num aspecto diferente, eventualmente tenesmo, aquela vontade de evacuar, porém o paciente chega lá e não sai nada, às vezes sai um pouco de muco. Quando o paciente senta na nossa frente e conta essas coisas, a gente já fica trocando a orelha, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Mas já passou o tempo. O paciente tem que entender que ele não pode pensar em sintoma para câncer de intestino, ele tem que pensar em prevenção. E aí vem a história do emagrecimento, que os alunos da medicina, eles sempre associam câncer com emagrecimento, e isso é uma verdade para vários tipos de câncer. Tem tipos de câncer que mesmo bem pequenininhos, eles consomem muito o paciente. Isso não é uma verdade para câncer de intestino. Câncer de intestino, primeiro que obesidade é um dos fatores de risco de câncer de intestino, aliás, de vários tipos de câncer. Então, não pode olhar para aquele paciente obeso e pensar que ele está saudável, que ele não tem risco de câncer. E não costuma emagrecer o paciente.
O câncer de intestino, em geral, ele mais cedo dá alterações de funcionamento, ele pode obstruir o paciente, ele pode perfurar para dentro da barriga, muito antes de dar emagrecimento. A gente vai ver pacientes emagrecidos com câncer de intestino em estágios muito avançados. E para chegar nesse estágio, a gente tem que lembrar que o intestino é como se fosse um encanamento e tem um tumor crescendo lá dentro. Então, em geral, ele tranca ou muda o funcionamento desse encanamento muito antes de emagrecer o paciente. Então, normalmente, do lado direito do intestino, que é mais largo, esse tumor tem chance de crescer por mais tempo sem ninguém se dar conta, e aí poderia dar emagrecimento. Alguns tumores de reto mais agressivos, com invasão, ou tumores que precocemente deram metástase, e aí tem doença metastática, mas não é a norma a gente ver emagrecimento em câncer de intestino. Não deve ser lembrado como um sinal de alerta, entendeu? Cara, isso é um sinal absurdamente tardio. Então não é um sinal de alerta, é um sinal de que um monte de coisa já deixou de ser feita, né? E aquele paciente característico do câncer de intestino? Paciente característico do câncer de intestino. Então, vamos lá. Em geral, esse paciente é o paciente que, infelizmente, não está fazendo as suas prevenções, é o paciente que tem outro fator que é importante, que com muita frequência a gente vê a associação de doença hemorroidária com câncer de reto, né? Então é aquele paciente que tem muito tempo já de sintoma e ele estava achando que era da doença hemorroidária. Eventualmente ele já tem um diagnóstico de doença hemorroidária, ele já foi, sei lá, num proctologista há 10 anos. E era doença hemorroidária. E aí ele, bom, então tá. Pro resto da minha vida eu posso evacuar e sair sangue porque já me disseram lá que é hemorroida, eu não quero fazer nada com hemorroida e não me incomoda lá tanto assim. Só que às vezes o paciente está com câncer. Tem estudos que mostram isso. A relação de doença hemorroidária sintomática com diagnóstico tardio de câncer de reto, porque o paciente simplesmente bota a culpa na hemorroida. Eventualmente o seu médico acaba botando a culpa na hemorroida. Então, infelizmente, aquele paciente típico de câncer de intestino é o paciente que não vem fazendo a sua prevenção. A gente vê muito em homem, porque o homem faz menos prevenção, né? As mulheres, em geral, fazem mais prevenção. Mas não é aquele paciente emagrecido, como a gente pensa para outros cânceres, caquético, consumido. Em geral, não vai ser esse o padrão, não. Eu sempre lembro daquele gaúcho, gordinho, bigode amarelado, sedentário, só come carne, não come nada de frutas, verduras, legumes, fuma igual uma chaminé e nunca cuida da sua saúde. O câncer de intestino, ele não é à toa que na América do Sul, os países com maior prevalência é Argentina e Uruguai. Dentro do Brasil, os estados com maior prevalência é Sul e Sudeste. Então, são estados que têm um altíssimo consumo de carne, onde se fuma ainda bastante, onde se tem maus hábitos alimentares, a gente ainda tem muita obesidade, a gente tem muita comida industrializada, enfim. Isso tudo tem relação com câncer de intestino. Isso tudo são fatores de risco. Na minha aula lá para os alunos, eu sempre mostro uma imagem que é uma obra de arte até de vários gaúchos mateando e tal. E é incrível que aquela pintura resume quase tudo, porque todo mundo ali é obeso, todo mundo fumando, ou fumando um cachimbo, ou fumando um cigarro de palheiro, assando uma carne e ainda, para completar, ainda tem uma garrafa de bebida no canto ali. Então, tipo, aquela imagem ali, se o aluno lembrar daquilo ali, ele vai lembrar desses fatores, esses fatores ambientais, digamos assim, comportamentais de câncer de intestino. Marcelo, e quem se assustou com alguma coisa e conversamos, ou identificou que já está com seus exames atrasados, se interessou por cuidar da sua saúde e quer consultar contigo, como te encontra? Como me encontra? Bom, redes sociais, né? Estamos lá. O meu Instagram é Celo Brito, mas se botar lá Marcelo Brito vai aparecer. Ali tem o link para o WhatsApp do consultório, é 999 40 8181. E, de qualquer forma, assim, botou Marcelo Brito ali no Instagram ou no Google, vai acabar me encontrando. O importante que eu acho é que, assim, não precisa me encontrar. Faça uma colonoscopia, fale com o seu médico, seu clínico, fale com o seu cardiologista, fale com o seu urologista sobre prevenção. A gente vê tanto paciente, né? Não, eu faço check-up todos os anos. Aí faz lá um ultrassom de abdômen, faz uns exames de sangue e tal. Tá check-up do que tu tá fazendo especificamente? Porque check-up de câncer é que não é. Então, aquele paciente que lembra
do câncer de próstata, tem que lembrar do segundo mais comum, que é para os homens. São só 3 se for fumante, são 2 se não for fumante. Então, se for fumante, é próstata, intestino e pulmão. Se não for fumante, é próstata e intestino, que o homem tem que lembrar de fazer prevenção. Ah, mas tem outros cânceres? Tem, mas não tem um método preventivo estabelecido. Sim, claro. Para a mulher, é mama, intestino e colo do útero. Ah, mas eu tenho medo de ter câncer da unha. Bom, infelizmente não existe um método de prevenção de câncer da unha. A gente acaba detectando muitos cânceres ainda por acaso ou por sintomas, mas aqueles cânceres que têm forma de prevenção, esquece sintoma. Faça a prevenção e converse com o seu médico sobre prevenção. Henrique, botou 2 próctos para conversar, se deixar nós vamos até amanhã. É isso aí. Mas a produção já está me cobrando aqui que estouramos o horário. Vamos ter que deixar já combinado com o doutor Marcelo Para ele voltar outro dia. Outras segunda vezes. fase. Com certeza. Tudo que você sempre quis saber de proctologia, tinha medo de perguntar. Muito bem, conversa muito boa, pessoal. Muito obrigado, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite. E nossos espectadores, todas terças-feiras, às 19 horas, sempre esperamos vocês, sempre com pessoas interessantes, assuntos relevantes. Aproveite e já mande esse nosso episódio de hoje para aquele seu amigo que está precisando fazer a prevenção do câncer coloretal, que quer saber um pouquinho mais do câncer coloretal. Um abração, pessoal, um beijo em todos vocês e nos vemos todas as terças-feiras às 19 horas no Fala Meu Doutor. Faça sua colonoscopia.